Meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem comigo, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 27, de 1 a 23. Eu queria que você atentasse bem para a leitura, porque a própria leitura vai trazer para a gente o entendimento do que está se passando nessa situação que vamos compartilhar aqui, para facilitar o entendimento do que vem depois. Então, presta bem atenção na leitura de Gênesis 27, de 1 a 23. Edição revista e atualizada, que é o ARA, tá bom? 27, de 1 a 23 diz assim: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Eis aqui, ou aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Eu queria repetir apenas o versículo 22. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Queria que você repetisse comigo só essa última frase. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre mãos de Esaú e voz de Jacó. Vamos falar de novo? Mãos de Esaú e voz de Jacó. Meus queridos, nós estamos diante de um dos maiores embustes, de um dos maiores enganos, de uma das maiores farsas reveladas na Bíblia. A Bíblia não esconde nada de ninguém. Se a gente acha que a Bíblia só vai revelar a parte boa, a parte santa, estamos enganados, porque a Bíblia revela tudo. Não há nada encoberto diante de Deus. E aqui nós temos aqui uma trama que é fruto de uma distorção, de um desejo de ser o outro, de um desejo de possuir
o que é do outro e não do que é seu, que faz com que as pessoas mintam umas às outras, que faz com que as pessoas atropelem as outras, que faz com que as pessoas se enveredem por caminhos tortuosos de mentira, de cobiça, e que vai certamente trazer um desdobramento terrível para essas pessoas. Porque sempre o fundamento do mal nunca termina bem. A mentira nunca vai terminar em coisa boa. Deus é especialista em fazer com que onde abunde o pecado, superabunde a graça. Mas quando a gente semeia pecado, a gente vai colher pecado. Quem semeia vento, colhe tempestades. Não tem jeito, não tem escapatória. E aqui nós estamos diante das mãos de Esaú, mas a voz é de Jacó. É a mesma pessoa, é Jacó, mas ele se veste de Esaú. Nesse momento nós temos um pai, estão se utilizando, se aproveitando deste pai, que já não enxerga direito, e chega a hora de abençoar o primogênito, e o pai tem 2 filhos, gêmeos, mas tinha um que tinha saído primeiro, então era o primogênito era Esaú, o mais novo era Jacó, mas a mãe de Jacó tinha ouvido que Deus havia de abençoar o mais novo, então ela, sem saber como fazia, quando ouve o pai dizendo que está se preparando para abençoar o mais velho, ela arma uma cena, ela forja uma situação para que a bênção recaia sobre o mais novo. E então quando o pai fala para o mais velho, vai no campo, traz a caça, que você está acostumado a caçar, traz para mim, porque depois de comer eu vou te abençoar. A mãe por detrás da porta ouve a notícia, ouve a história e fala o seguinte: Jacó, teu pai está se preparando para abençoar o mais velho. Aproveita que Esaú saiu para buscar a caça e vai lá no curral, pega 2 cabritos, eu vou preparar a comida que ele gosta e vem. E ele fala: mãe, mas eu sou liso, o meu irmão é cabeludo, meu pai não enxerga, mas ele não é bobo, né? Ele não enxerga, mas ele apalpa, ele tem a capacidade de perceber. Fica tranquilo, eu vou resolver esse problema. E aí coloca uma roupagem, a roupagem de Esaú em Jacó, e Jacó então acaba ficando peludo nas mãos e peludo aqui no pescoço, de maneira que quando o pai apalpou, viu, olha, as mãos realmente são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Palpou o pescoço, tinha o pelo de Esaú. Cheirou o aroma da roupa de Esaú, olha, parece ser Esaú mesmo, porque é a roupa do campo. É a roupa de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas se deixou levar por aquela encenação, por aquela farsa, e abençoou o mais novo. Quando a gente pensa nas mãos de Esaú e na voz de Jacó, eu quero trazer hoje aqui o seguinte, que as mãos de Esaú representam o que há de mentira em nós. As mãos de Esaú, que na verdade não eram de Esaú, eram de Jacó, disfarçadas de Esaú, representam o que há de falso em nós, o que há de mentira em nós, principalmente quando nós não vivemos a verdade da nossa vida e queremos viver a mentira da vida do outro. Nós nos identificamos tanto com determinadas pessoas, nós buscamos para nós algumas referências e que é de certa forma até lícito a gente buscar referências para a nossa vida. O grande problema é quando a gente encarna aquela pessoa, aquela figura, e a gente se descaracteriza, a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente deixa de buscar o propósito para a nossa vida, porque a gente acaba caindo no engodo, no engano, de procurar viver a vida do outro. E amados, isso não está distante de nós, de jeito nenhum, especialmente no dia de hoje, onde a gente abre uma página de rede social e vê fulano de tal, puxa, ele conseguiu comprar uma coisa, ele conseguiu fazer a viagem dos sonhos que eu tanto queria fazer, olha a comida que ele está comendo, olha o tipo de vida que ele vive, olha a família que ele tem, e aí a gente vai viajando, vai pensando, vai se iludindo, vai se enganando, vai se atropelando, e a gente cada vez mais vai olhando menos para a gente mesmo e mais numa outra direção. Porque a gente vai buscando um ideal que talvez não seja o nosso,
quer viver a vida do outro. Jacó tinha motivos para desejar viver a vida de Esaú? Tinha. Por quê? Esaú era tudo de bom. Era o primeiro que tinha nascido, já era o primogênito, já era aquele que tinha o direito à bênção. Jacó nasceu já perdendo, não foi o que teve direito à bênção, sendo gêmeo, mas perdeu essa batalha na hora do parto, de repente mudou de lugar, já viu uma briga dentro, e quem saiu primeiro foi Esaú. Esaú já nasceu ganhando. Como se isso não bastasse, Esaú era o preferido do pai. Jacó não era o preferido do pai. E sabe quando a gente tem, nos contextos familiares, essa questão da gente sentir assim, olha, eu acho que meu pai gosta mais de fulano, gosta mais do meu irmão, ou gosta mais da minha irmã, e você às vezes vive a sua vida pensando, puxa, por que ele não gosta de mim? Ou por que ele não brinca comigo? Ou por que o presente meu é inferior ao presente dado para o outro? E a gente vai dando lugar a isso no nosso coração. Então Esaú era o preferido do pai, e Jacó teve que conviver com essa realidade. Outro detalhe, como se isso não bastasse, Esaú saiu primeiro, Esaú era o preferido do pai. Esaú saiu um exímio caçador. E o que se dizia de Jacó? Era um homem pacato que habitava em tendas. Ou seja, não havia nenhuma habilidade especial em Jacó. E muito pelo contrário, em relação a Esaú, Esaú nunca morreria de fome. Porque desde pequeno já desbravou o campo, Deus lhe deu uma capacidade de desbravar, de caçar e de fazer coisas tremendas. E aquilo mais e mais alegrava o coração do pai. O pai viu o filho chegando com a caça, dizendo, eita menino bom, esse é meu filho. Eu tenho um irmão 2 anos mais velho que eu, e ele, talvez ele até nos ouça aqui, um irmão muito querido. Desde pequeno ele é fuçado para as coisas eletrônicas. Consertava rádio, consertava televisão, e já montava e desmontava, e eu ficava olhando aquilo e dizendo, como é que ele consegue? Que capacidade que Deus deu a ele de fazer isso? Eu estou a quilômetros de distância dessa habilidade. Teve um dia que meu pai chegou em casa, estava a instalação toda queimada, estourou tudo em casa. E meu pai chegou e deu uma bronca nele, mas sabe aquela bronca, mas no fundo, ó que menino bom, ele teve a capacidade de queimar todas as coisas de casa, mas porque ele é bom, porque ele é fuçado, porque ele faz a coisa acontecer. E eu ficava olhando aquela situação e pensava assim, puxa, eu gostaria de um dia ter alguma coisa assim, que possa chamar a atenção do meu pai. Era mais ou menos isso que Jacó vivia. Então, queridos, quando você está numa determinada situação em que o outro seja admirável, você corre o risco de começar a olhar mais para o outro e deixar de olhar para você. E seria um engano Jacó morrer com essa percepção. Porque hoje ninguém se lembra de Esaú. E não quero dizer que a vitória de Jacó é porque ninguém se lembra de Esaú. Que Esaú fosse a bênção que fosse para o mundo todo. Mesmo assim, Deus teria um plano específico para Jacó. Repito, a vitória de Jacó não está na derrota de Esaú. A sua vitória não está no apagar da luz do outro. Que o outro seja abençoado e cresça cada vez mais. O que eu quero dizer é que você precisa fazer uma conversão dessa visão que só consegue enxergar os valores ou as virtudes do outro e deixa de ver, e deixa de contemplar, e deixa de alimentar o que Deus quer da sua vida. Você é uma bênção. Você é precioso. Jacó até aquele momento ele não havia se encontrado. E é por isso que talvez o vestir-se de Esaú fosse a grande tentação da sua vida. Pelo menos eu vou me vestir de quem? De quem é o primogênito. Eu vou ter o cheiro de quem? De quem é o preferido do pai. Eu vou ter a vestimenta de quem? De quem é um habilidoso caçador. Mas se Jacó morresse nessa percepção, ele seria o homem mais infeliz do mundo. E graças a Deus a sua visão mudou quando ele parou de olhar para o outro e se descobriu. E descobriu quem ele era.
Você é insubstituível. Diga para o seu vizinho, você é insubstituível. Você é insubstituível. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Como função, alguém pode substituir. De repente sai um presidente, entra outro presidente. Sai um pastor, entra outro pastor. Sai um professor, entra outro professor. Funções se substituem. Cargos se substituem. Ofícios se substituem. Mas pessoas não. Você é insubstituível. O que você precisa é se descobrir. É compreender que o outro que seja mais e mais valioso. E que cresça muito. Mas na hora que você começa a se aceitar e olhar para você e perceber, Deus me ama, Deus me dotou do jeito que eu sou, Ele me viu no ventre, Ele projetou um caminho, uma vida para mim, uma vida que só eu posso viver, e a melhor coisa do mundo é ser eu mesmo, a melhor coisa do mundo é ser você mesmo. E então quando você descobre isso, e vive o melhor que você pode viver dentro do plano que Deus tem para você, então, meu amado, você vai ser feliz de ter vivido a sua vida e não a vida de uma outra pessoa. Estou fazendo um curso onde o professor deu um desafio. Vocês, alunos, vocês vão se imaginar que viveram o melhor que vocês podiam viver. E que vocês foram o melhor do que vocês podiam ser. E que vocês morreram e tem alguém falando de você. Seja você essa pessoa que fala de você. O que se falaria a seu respeito? O que se falaria a meu respeito? Aí eu comecei a escrever. Bom, eu fui um filho assim, eu estudei, eu fui um pastor, e tal, e tal, e tal. Eu falei, será que é isso que eu tenho que escrever? Até que numa outra aula o professor falou, eu não quero saber o que vocês são, mas quem vocês são. Eu estava apenas achando que o que eu sou, colocando como o que eu sou, minha profissão, o que eu faço. O professor não queria saber isso. Ele queria saber quem você é. Mais do que o que você é. Quem você é. Ou quem você gostaria de ser. E o que você vai fazer nos próximos anos para você ser quem você gostaria de ser. Ou quem você acha que Deus quer que você seja. Refletindo sobre isso, já tinha colocado o meu papel, mas sabia que podia mudar. Tudo bem, o tempo passou, comecei a me perguntar quem eu quero ser de verdade. Uma senhora da igreja adoeceu e me mandaram no WhatsApp que ela estava no hospital, numa UTI, e eu fui no mesmo dia, na mesma manhã, eu fui visitá-la. Ela estava sozinha numa UTI e tinha uma enfermeira com ela, e depois chegou uma segunda enfermeira. E quando eu cheguei, assim que eu entrei na porta da UTI, que ela olhou para mim, ela não podia falar muito alto, mas ela disse, pastor, o senhor me achou aqui? Aí a enfermeira riu, e a outra também, que foi chegando, riu com a expressão dela. E eu também me alegrei, porque eu disse assim, sim, eu sempre acho a senhora. Que eu já fiz visita para ela em casa, num outro hospital, e agora estava nesse outro hospital. Eu falei, sim, eu sempre acho a senhora. Não era difícil achá-la nesse mundo que a gente se comunica tão fácil, mas para ela, uma senhora já de uma certa idade, ela achou o máximo eu ter conseguido achá-la naquele cantinho da UTI, onde ela era a única paciente naquele lugar. O senhor me achou? Sim, eu sempre acho a senhora. E fiquei meia hora ali com ela, li a Bíblia, orei, fiz companhia, e depois orei por ela, e orei pelas enfermeiras, orei baixinho, não orei para que elas ouvissem, mas elas acabaram ouvindo a oração. De maneira que quando eu saí, elas me agradeceram, obrigado por nos abençoar. O Senhor não abençoou somente a sua ovelha, abençoou a nossa vida também, orou pela nossa família também. E então, quando eu as cumprimentei, disse, vocês merecem isso. Eu saí, elas fecharam a porta, e do lado de fora, aí eu descobri quem eu quero ser. Porque uma coisa é o que eu sou um pastor. Mas mais do que um pastor, eu quero ser bom.
para as pessoas. Eu quero ser bom. E é essa a qualidade de vida que quero perseguir como uma missão de vida. Ser bom. Porque o sorriso das enfermeiras e a expressão daquela senhora dizendo: o Senhor me achou, isso foi o máximo. Você saber que por onde você passou, você pode ser bom para alguém. Mas atente bem, não é apenas ser bom para alguém, é ser bom. Porque quando você é bom para um inseto, você é bom para um animal, você é bom para uma pessoa, você é bom para uma nação, você é bom para uma igreja, você é bom para Deus, você é bom para sua esposa, você é bom para o seu filho e você é bom para você mesmo. E então eu entendi que se eu perseguisse isso como meta, que está acima do que eu sou, quem eu sou, então eu posso ser um médico bom, posso ser um pastor bom, posso ser um professor bom, e o que você vai ser, não importa, mas que você possa descobrir, e que era o que Jacó precisava descobrir, quem ele era. No dia que ele compreendesse que Deus tinha um plano gigantesco, ainda que ele não fosse o preferido do pai, ainda que ele não fosse o exímio caçador, e ainda que ele não fosse o primogênito, ainda assim, o plano perfeito para Jacó preencheria o mundo todo. Entende o que eu quero dizer? Você poder fechar a porta de uma UTI e dizer: encontrei a resposta para a pergunta que eu estava fazendo. Quem eu quero ser? E aí, meu amado, quando você encontra essa resposta para você, aí você entende que a pessoa que está do seu lado, um cumprimento que você dá, pode mudar a vida da pessoa. Se você é bom, se esse é o propósito da sua vida. Talvez Deus fale para você uma outra virtude. Talvez Deus coloque para você a virtude da misericórdia. Talvez Deus fale para você alguma coisa diferente do que Ele falou para mim. Mas isto foi uma chave de algo que vem me perseguindo há algum tempo atrás, especialmente quando eu estudei sobre a vida de Barnabé. Quando alguém disse acerca de Barnabé: Barnabé, homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Mas a primeira virtude de Barnabé era ser bom. Então quem é bom não fere, quem é bom não agride. Quem é bom muda a vida do outro. Queria te perguntar, quem você é? O quem você quer ser? Se talvez você não tenha capacidade, como eu não tive a capacidade também de descrever tudo no primeiro momento, põe lá o que você acha que é, ora em cima e deixa o tempo passar. Talvez uma pregação traga uma resposta para você. Talvez um mendigo na rua possa trazer uma resposta para você. Talvez a sua submissão ao seu patrão possa trazer o cair da ficha de que você necessita. Mas, pelo amor de Deus, não chegue a viver a sua vida sem descobrir não o que você é, mas quem você é. Amém? E aí você vai descobrir que ser quem você é muito mais emocionante do que viver a vida de uma outra pessoa. Era muito mais emocionante ser Jacó, com todas as limitações dele, do que ser um Esaú. Não menosprezando Esaú, apenas deixando de olhar para Esaú e olhando para Jacó. A maior bênção do mundo é ser quem você é. Às vezes vivemos uma mentira às mãos de Esaú, não só porque desejamos ser o outro, mas também porque desejamos ter o que o outro tem. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes alguém comprou um carro, na outra semana, daqui a 15 dias, o primo comprou o mesmo carro, o vizinho comprou o mesmo carro, o amigo comprou o mesmo carro. Por quê? Porque ele não se conteve dentro dele mesmo, dizendo como ele
que talvez ganha menos do que eu, conseguiu comprar aquele carro, eu tenho que me afundar em dívidas porque não posso admitir viver sem aquele carro. Porque na verdade aquele carro é apenas uma mensagem, é um símbolo do vazio que ele tem que preencher, então ele tem que ter o que o outro tem. Meu amado, isso é um engano. Muitas vezes uma doença. Perceba, amado, que o que Deus tinha para Jacó, ninguém ia tirar. Essa bênção que ele buscou nessa hora, de forma errada, enganando o pai, enganando o irmão, tendo que sair fugido da família e viver, no mínimo, 20 anos longe do pai, da mãe e do irmão, com medo de que a qualquer momento o irmão viesse atrás dele por causa daquela farsa, daquela mentira. Valeu a pena ter roubado a bênção daquela forma? Não valeu. Só dor de cabeça. Quando você quer ter uma coisa que não é para você, ou quando você quer ter uma coisa que é para você, mas não está no tempo para você receber, e você quer porque quer que aquela porta se abra, e arromba aquela porta, aquilo só vai lhe trazer prejuízo. Veja que no mínimo 20 anos se passaram, e estava lá Jacó de novo, à busca da bênção. Lá no Val de Jaboque, na luta com Deus, com o anjo. E Deus diz, vou embora. E ele diz, não te deixarei, enquanto não me abençoares. Ora, ele já não tinha recebido a bênção do Pai? É sinal de que essa bênção do Pai só lhe trouxe problemas. Não pôde preencher o vazio do seu coração. A verdadeira bênção veio 20 anos depois, da forma certa, sem enganar ninguém, sem passar por cima de ninguém, numa busca e numa dependência pessoal e genuína de Deus, mas chegou. O grande problema é quando a gente não tem paciência para esperar o que é o nosso. Aí a gente põe as mãos de Esaú, porque a gente quer agora, e porque a gente quer do nosso jeito, e porque a gente quer da nossa forma, e a gente não se submete à administração e ao governo de Deus na nossa vida. Então é um problema querer ser quem você não é, e ter o que não é para você, ou o que é para você, mas que não é o momento. Então seja paciente, coloque tudo a sua vida diante de Deus. Deus sabe o que eu não sei, eu posso me esforçar, mas Deus, se essa porta não se abriu, eu vou esperar em Ti. Meu coração está em Ti, eu espero em Ti, direciona a minha vida, eu quero ser e eu quero ter, tão somente o que o Senhor quer que eu seja, e tão somente o que o Senhor quer que eu tenha. E às vezes a gente coloca as mãos de Esaú, que é uma mentira na nossa vida, porque a gente está tão preso afetivamente falando a alguém, que a gente não consegue se livrar dessa escravidão emocional. Por que Jacó fez o que fez? Porque a mãe mandou. Aí a gente vai pegar o texto bíblico que diz, honra teu pai e tua mãe, para justificar a atitude de Jacó. Não vale. Nesse caso não vale, porque ele estava absolutamente convicto e consciente de que, embora obedecendo à mãe, estava desobedecendo ao pai. Embora seguindo a orientação da mãe, mas estava enganando ao pai. Então não vale justificar, dizendo que ele fez porque estava obedecendo à mãe. Na verdade, ele estava simplesmente fazendo. Porque se você voltar um pouquinho à história, você vai saber que Isaac amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Então esses laços que vão se aprofundando, às vezes tiram o nosso bom senso. Às vezes nós estamos tão ligados afetivamente a alguém, e essa pessoa manda a gente pular da ponte, e a gente pula. Essa pessoa manda a gente fazer o que é errado, e a gente se sujeita.
Porque a gente é um prisioneiro, porque às vezes nos tornamos prisioneiros emocionais. Os laços afetivos são tão profundos que cegam o nosso entendimento, e porque tal pessoa falou, então pronto, é lei. Por isso que você tem que se apegar a Deus e ser amigo de Deus e lançar raízes profundas na sua relação com Deus, porque às vezes pessoas muito próximas de você vão querer determinar coisas na sua vida e você vai ser um prisioneiro disso. E vai ser um escravo disso. E não vai ter coragem de dizer não para obedecer a Deus. Não vai ter coragem de dizer não, porque nas suas emoções há raízes profundas e a gente acaba tendo o mesmo destino. Qual o destino? O destino de viver não a nossa vida, mas talvez viver a vida de uma outra pessoa. Quantos estão entendendo o que Deus está querendo falar nessa noite? As mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Por mais que Jacó quisesse se vestir ou se travestir de Esaú, mas a voz é de Jacó. E é interessante a gente poder perceber o seguinte, que Jacó imaginou que, bom, acho que a minha única diferença em relação ao meu irmão são os pelos, né? Então vamos colocar aqui, vamos deixar as mãos peludas, o pescoço peludo e está tudo bem. E o pai vai cair nessa direitinho. E aí quando o filho chegou, quando Jacó chegou dizendo, meu pai, logo o pai falou, quem é? Vem cá, meu filho, deixa eu te apalpar. Sou Esaú. As mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. O que isso quer dizer? Singularidade. Que talvez a gente já tenha falado um pouco sobre isso. Mas a voz de Jacó. Eram gêmeos, eram parecidos, tinham a diferença dos pelos. Mas Jacó não havia percebido que ele tinha uma coisa que era tão dele, tão própria dele. Mas ele não tinha se dado conta disso. Mas o pai que é pai, sabe quem é pai aqui, quem é mãe aqui, que sabe qual é o filho que chegou pelo abrir da porta, pela chave, pelo arrastar dos pés, pelo barulho ou pelo silêncio, pelo jeito de colocar a roupa na cama. A gente sabe. Por quê? Singularidade. A voz é de Jacó. As mãos são de Esaú, mas a voz é dessa pessoa. E essa pessoa é insubstituível. Só ele faz isso, só ele fala assim, só ele anda desse jeito. É a pessoa. E eu queria que hoje você se apaixonasse por você mesmo. Depois dessa mensagem, eu falei, gente, como eu gosto de mim. Eu queria que você, nesse momento, começasse a valorizar. Gente, realmente, eu tenho algumas coisas, porque a gente só pensa naquilo que não é bom na gente, né? Só pensa na fraqueza, olha, eu piso na bola aqui, ali. Veja as suas virtudes. Veja o que você tem e que só você tem. E começa a glorificar a Deus por esse algo tão singular, tão próprio, tão especial, tão genuíno, que Deus fez transbordar exclusivamente em você. Em mais ninguém. Em mais ninguém. Fazendo de você a pessoa insubstituível que você é. A voz é de Jacó. Singularidade. Se preciso for, coloque no papel como você se descreve. Não para soberba, não para orgulho, mas para que você nunca mais se enverede por um caminho de autocomiseração, de autodesprezo, de autodesvalorização.
de maneira que Deus não possa lhe usar naquilo que Ele entregou para você. Você é singular. Eu queria que você dissesse isso para o seu vizinho: você é único, você é singular. Você é único. A gente vive num mundo tão ruim, onde o diabo procura nos ferir tanto. Pessoas que são abandonadas pelas outras e deixam vazio, uma marca. Por que ele foi embora? Porque eu não sou boa? Ou porque eu não sou bom? E aí fica aquela marca. Meu irmão, põe tudo isso ao pé da cruz. Porque você é quem Deus quis que você fosse. E você é especial para Deus. E você é singular. A sua voz só você tem no mundo, ninguém mais. A sua voz. Singular. Voz também é sinônimo de identidade. Sabe quando a gente vê as pessoas estimulando umas às outras, a dizendo: escuta, você tem muito conteúdo, você tem muita coisa, faça ouvir a sua voz. O que ele está querendo dizer com isso? Aquilo que você tem dentro de valor, de identidade, de pessoalidade, de característica própria, faça ouvir a sua voz, porque é a sua voz que vai projetar para fora o que é de tão característico e de tão precioso dentro de você. É uma identidade. A voz é de Jacó. Quem sabe ele não imaginasse que ele tinha uma voz. Sempre viveu à sombra do irmão. Mas ele tinha uma própria identidade. É como essas duplas sertanejas de irmãos gêmeos. Tem dois irmãos que um se tornou muito famoso e o outro não teve a mesma fama. Eu nem lembro agora. Quem sabe dizer? Vocês que gostam de sertanejo aí, fala para mim, lembra? Eu esqueci o nome dele. Fala, gente, tem vergonha não, pode dizer. Quem lembra? São gêmeos, um fez muito sucesso algum tempo atrás aí. Bom, depois a gente lembra. Oi? Não, gêmeos, dois gêmeos mesmo, uma dupla sertaneja, gêmeos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que um se tornou famoso, foi chamado para tudo quanto é show e apresentações e isso e aquilo. O outro era gêmeo, quase idêntico, mas não fez o mesmo sucesso que o outro. Porém, o não fazer sucesso não quer dizer que aquele outro que não fez sucesso não tem uma identidade, não tem um dom, não tem uma personalidade. E na hora em que cada um se descobre como de fato é, essa identidade vai se revelar. A voz é sinônimo de identidade. E é tão interessante que a partir, creio que desse momento, Jacó começou a lidar com a questão da identidade. E lá no Val de Jaboque, Deus muda a identidade dele e diz: a partir de agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. Mas Deus só aperfeiçoará a nossa identidade se nós nos devotarmos a ela. Guarde bem, Deus vai transformar a sua identidade se você se importar com a sua identidade, se você se devotar a quem você é. Deus vai lhe ajudar a fazer com que você se descubra e no decorrer da jornada vai aperfeiçoar ou transformar a sua identidade, como fez com Jacó. Mas quem vive a vida apenas olhando para o outro, para que mudar a minha identidade se eu não vivo a minha vida, só vivo a do outro? Se eu me concentrar na minha identidade, Deus vai transformar a minha identidade. Talvez não seja um exercício muito fácil a princípio, mas você vai se descobrir. E a última coisa que eu quero falar aqui
é que nesse caso, a voz de Jacó era sinônimo de espiritualidade. Diga, a voz de Jacó é sinônimo de espiritualidade. As mãos falam de trabalho, falam de terra. Guarde bem, eu quero trazer uma explicação breve aqui, para distinguir Esaú de Jacó. Eram gêmeos, mas Esaú representa terra, coisas, matéria. Jacó representa céu, espírito, promessa, propósito. Esaú também era chamado de Edom, que quer dizer vermelho. Mesma raiz da palavra Adão, aquele que veio da terra. Então Esaú está ligado à terra, às coisas deste mundo. Mas Jacó está ligado às coisas do alto. Quem olhasse para Jacó do ponto de vista humano, não veria nenhum bem nele. Não era o primeiro, não era o preferido do pai, e não era habilidoso caçador. Quem olhasse do ponto de vista humano, material e físico, não veria nada em Jacó. Mas quem olhasse para Jacó do ponto de vista espiritual, veria tudo nele. Tanto é que hoje nós temos uma nação que o mundo inteiro quer destruir, e não consegue destruir, porque tem o nome desse homem, cuja identidade fora transformada, de Jacó para Israel. Então voz tem a ver com a espiritualidade. Voz tem a ver com a palavra que sai e traz ordem ao caos. Que a sua voz seja conhecida no reino do Espírito. Que quando você levantar a sua voz seja ouvida e seja respeitada. É a voz de José, é a voz de Wilson, é a voz de Maria. Que a sua voz seja respeitada pelo propósito, pela identidade, pela singularidade, pela espiritualidade, pela transcendência. Diferente das mãos que lidam apenas com as questões terrenas e materiais deste mundo. Que a sua voz seja respeitada. E seja respeitada pelo tipo de vida que você vive, pelo propósito que você descobriu para a sua vida pessoal. E que, por meio dessa voz, suas orações sejam ouvidas, suas palavras proféticas tenham um peso, tenham um valor, tenham um significado. Então voz é sinônimo de espiritualidade. As mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Esse Jacó morreu. Mas hoje o mundo inteiro, a voz de Jacó se multiplicou no mundo inteiro. Está o mundo inteiro um caldeirão, porque o presidente dos Estados Unidos decidiu reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. O mundo inteiro, fervendo e ameaçando, detonar. Mas a voz de Jacó se multiplicou agora tem a minha voz, agora tem a sua voz. Todos nós orando por Israel, orando pela nação de Israel. A voz transcende. As mãos de Esaú são as mãos dos palestinos que não se conformam e querem destruir Israel. E querem destruir Israel. Mas a voz sobrepuja as mãos. A voz é mais forte do que as mãos. Uma voz de um homem ou de uma mulher de autoridade espiritual é uma voz que transforma uma cidade, uma nação e o mundo inteiro. Pode muito na sua eficácia
a oração de um justo. Porque um justo orou 3 anos e meio sem chuva. E porque um justo voltou a orar, voltou a chover. Então, queridos, eu gostaria de, nesse momento, trazer para você essa notícia de que você não precisa mais viver a vida de ninguém. Viva a sua vida. Reconheça quão singular você é. Identifique, reconheça a sua identidade. E por meio da sua voz, traga os benefícios da unção profética para a sua vida, para a sua família e para tudo o que lhe diz respeito. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Por gentileza, vem aqui à frente. Vamos orar. Então, nesse momento, feche seus olhos. Talvez nessa hora, Deus faça cessar as turbulências de uma identidade confusa, temores, frustrações, ansiedade, tanta coisa que esteja em desordem. Mas a sua voz é respeitada por Deus. No abrir da nossa boca, se o pai conhecia a voz de Jacó, aquele era um exemplo do quanto o nosso Pai Celestial conhece a cada voz aqui, conhece a minha voz e conhece a sua voz. Então comece a orar pelas realidades da sua vida. Vamos crer que todas as coisas entrarão em ordem, entrarão em harmonia. Ó Pai querido, quero te agradecer, Senhor amado, pela oportunidade de ter transmitido essa palavra. É a tua palavra, tua palavra. Venha, Senhor, como espada em cada coração, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, sendo apta para transformar pensamentos e propósitos do coração, ou discernir pensamentos e propósitos do coração. Contempla, Pai, tantas realidades aqui que precisam entrar em harmonia. Faz cessar, ó Deus, a turbulência. Faz cessar a decepção, o medo, a frustração pelas coisas que esperamos acontecer e não aconteceram do jeito que nós imaginamos. Faz cessar, ó Deus, o sentimento de mágoa, de desespero, Senhor. Senhor, faz algo novo aqui na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão, diga bem alto: eu sou uma nova criação em Jesus Cristo. Meus pecados foram cravados na cruz e eu recebi um novo nome, uma nova identidade, e agora estou em Cristo para viver em novidade de vida por todos os dias da minha vida. Amém e amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor.